Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Construção em Alta. Eu sou Giovana Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado William Pilati, empreendedor multissetorial. E é um prazer estarmos aqui hoje diretamente de um dos eventos mais aguardados do setor, o Salão de Gramado, referência em móveis, design e inovação no Brasil. Hoje estamos em Gramado cercados por grandes marcas, profissionais renomados e muitas novidades do mercado. Você que está nos ouvindo ou assistindo, já aproveita para seguir nossos perfis e acompanhar toda a cobertura direto do evento. @podcast Construção em Alta, @William Pilati, @Giovana Fachinelli e também o perfil oficial do evento, @Salão de Gramado Oficial. Um agradecimento super especial aos nossos apoiadores que fazem com que esse projeto aconteça com tanta qualidade. Meridiano Móveis, Espaço Decor, Mada Ilustre e Serra Gaúcha Estofados. Fiquem ligados que vamos trazer entrevistas incríveis, insights do mercado, lançamentos, tendências e muitas ideias para quem vive e ama o mundo da construção, da arquitetura e do design. Nosso convidado de hoje, então, é o Mike da Invernize Representações. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui presente e conversar com vocês, ter uma troca de ideias e buscar sempre melhorar, estar sempre evoluindo como pessoa e como profissional. Legal. Mike, conta um pouquinho pra gente quem é a Invernize Representações, o que vocês representam. Quando começou? Quando começou? A Invernize Representações, na verdade, começou em 2009, atuando no segmento moveleiro. Antes disso, nós atuávamos no segmento de informática, que foi um segmento que foi muito expressivo na nossa formação. A gente teve muito aprendizado com esse segmento, que era muito concorrido na época, sempre foi um segmento que necessitava bastante atualização. Quando migramos do segmento de informática para o segmento moveleiro, a gente enfrentou muita dificuldade por ser um segmento muito específico. Não que o moveleiro não precise de atualização, ele precisa e ele sofre muita atualização, tanto quanto a informática. Mas o moveleiro em si, ele mexe com a alma, ele mexe com o sonho, ele mexe com o desejo, ele mexe com o ambiente. Então, assim, ele é bem diferente da informática, que é um ambiente que sofre pressão constante. O moveleiro, ele trabalha muito mais com o amor, muito mais com a alma da pessoa, aquele ambiente formal, aquele ambiente aconchegante, aquele ambiente que faz a diferença no dia a dia da pessoa, da casa da pessoa, no trabalho da pessoa. É um setor muito gratificante e a gente aprende e evolui todos os dias. A Invernize Representação, ela hoje trabalha com várias empresas, atende uma região aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Serra, Litoral, e a gente trabalha com praticamente clientes de linha média alta. A gente tem uma boa penetração nesses clientes, tem parceiros excelentes, empresas de alto padrão, e nós estamos sempre buscando novos parceiros e sempre nos moldando a essa arte que é o setor moveleiro. Quais linhas de produto hoje, Mike, vocês representam? Bom, se quiser falar as marcas, pode também falar. Perfeito. Hoje a principal empresa que eu tenho no segmento de estofados é a Serra Gaúcha Estofados. É uma empresa que já está com 17 anos de mercado, trabalha numa linha alta, focada em qualidade, focado em clientes de alto padrão. Trabalha também com o setor corporativo, peças especiais, trabalha com marcas especiais. Às vezes você está comprando o produto de uma marca famosa que é produzido pela gente. Então, assim, a gente acaba tendo uma penetração a nível nacional muito interessante. No segmento de linha alta, de salas de jantar, eu trabalho com a Morada Decor, uma das empresas que está expondo aqui no Salão de Gramado. Produtos assinados, produtos premiados. Recentemente nós ganhamos o 3º lugar aqui no Salão de Gramado com uma mesa 100% em madeira maciça, a mesa cinema, que ela está exposta aqui no Salão de Gramado. Ganhamos a estatueta 3º lugar. Fomos premiados no Museu Design, medalha de ouro com uma poltrona, medalha de prata com uma cadeira. Então, assim, a Morada Decor, ela está se destacando no segmento de madeira maciça. Aconselho a vocês conhecerem o site da Morada Decor e verificar a possibilidade de botar na sua loja. É um produto sensacional que vai agradar bastante. Trabalhamos também com a linha média,
onde eu trabalho com a Formatori na linha de sala de jantar, uma fábrica de Lagoa Vermelha, que produz produtos madeira maciça, mas com um valor um pouquinho mais baixo, tá? Na questão de valores. Trabalho com área externa, alguma coisa da Inovare de Minas Gerais. Uma das empresas mais significativas da minha representação é a Corbelli de Minas Gerais, de Ubá. Uma empresa fantástica que está sempre exposta na Abimad em São Paulo. Trabalha com uma linha decorativa sensacional, mesinhas de centro, lateral, apoio. Então, assim, a Inverniz Representações por si só já trabalha com várias empresas de alto padrão, empresas qualificadas, muito boas posicionadas no mercado, um posicionamento muito bom no mercado, entendeu? Estamos aqui dispostos sempre a buscar novos parceiros e fazer negócios. Mike, se tem um empreendedor que quer abrir uma loja de segmento, né? E ele entrar em contato contigo, com a Inverniz, como é que vai ser, ou o que tu pode ajudar ele para ele já começar com talvez a curva A de produto, talvez diminuindo a margem, a chance dele errar, digamos assim, né, na escolha dos produtos, pelo teu conhecimento, pela expertise. Como é que é esse atendimento que você faz para o cliente? Bom, não é o primeiro caso e também acredito que não vai ser o último de clientes que nos procuraram para iniciar um negócio. Hoje, para iniciar um negócio, eu falo, a pessoa tem que ter muita coragem, né? Nós estamos no Brasil. Então, assim, muita coragem mesmo. O empreendedor nato, ele já tem que estar ciente que ele está num mercado difícil a nível nacional. Altos impostos, concorrência constante. Então, assim, a gente acaba tendo uma dificuldade. Mas o que a Inverniz pode fazer para vocês? Nós, pelo grau de instrução que nós temos, pela experiência que nós temos, a Inverniz sempre direciona os melhores produtos, as melhores faixas de preço. Sempre buscamos identificar a posição de loja. Em que local você vai abrir sua loja? Qual é a quantidade de população existente e que nicho de mercado você vai atender? No passado, o mercado era era um triângulo, era uma pirâmide, né? A classe E lá embaixo, a classe D, a classe C, ia subindo até a classe AA. O mundo mudou. Nós tivemos uma evolução comercial nos últimos anos que foi sensacional. Hoje nós temos um losango comercial. Um losango. A classe E que ficou lá embaixo, a classe E que era a classe mais pobre que nós tínhamos, ela reduziu. A classe D diminuiu, a classe C aumentou, a classe B aumentou, a classe A e a classe AA, né? Então, assim, hoje nós temos uma condição de compra melhor. Apesar do momento que nós estamos passando ser um momento que não está nos ajudando com as taxas de juros altas que nós temos que admitir que nós tivemos uma evolução muito grande na questão comercial e no índice de pobreza. Então, assim, é muito importante para o comerciante, para o lojista que está iniciando, saber que nicho que ele quer atuar. Eu vou trabalhar com cliente faixa B, faixa A, faixa AA. Então, assim, hoje existe a tendência do setor moveleiro de aumentar o nível dos produtos. Hoje as empresas não estão mais querendo fazer produto barato. Uma que não está dando retorno financeiro. Outra que você tem que ter uma produtividade muito elevada. Outra que a matéria-prima em si, ela não está mais barata que nem era uma vez. A nossa matéria-prima, ela é dolarizada. Então, se você pegar, por exemplo, o petróleo, o MDF, a cola, qualquer item de matéria-prima, ela é dolarizada. Então, assim, fazer produto barato hoje no Brasil não é mais uma coisa fácil. É uma diversidade grande, é uma dificuldade. Então, a tendência de fazer um produto melhor cresceu. Então, assim, para abrir uma loja hoje, eu volto a dizer, tem que ter coragem, tem que ter persistência, principalmente tenha capital. Abrir uma loja hoje por impulso, provavelmente vai te levar à quebra. Hoje a necessidade do capital para poder sobreviver 4, 5, 6 meses, um ano, e dar o giro entre compra e venda é muito importante. Mas tu consegue, por exemplo, atender esse lojista com praticamente todos os itens? Nós temos praticamente tudo para dentro de casa.
Tirando o colchão, que por uma opção minha eu não gosto de trabalhar, sala de jantar, mesa, cadeira, estofado, cama, tapete, nós temos praticamente a solução completa dentro do escritório da Inverniz Representações. E, Mike, tu atende sozinho? Como é que é a tua equipe? Hoje, atualmente, a nossa equipe, nós temos o nosso escritório, que está lá praticamente 24 horas por dia no atendimento. Eu faço a parte externa da região, mas o meu escritório ele tem um diferencial para os dos concorrentes, que é a parte de informática. Hoje, o meu escritório, ele consegue trabalhar sem mim. Ele praticamente consegue trabalhar sem nenhum colaborador. Nós temos hoje uma plataforma digital que a gente disponibiliza para os lojistas, onde o lojista consegue ter acesso à tabela de preço, consegue ter acesso a catálogo de foto, consegue ter acesso a mostruário de tecido, consegue ter acesso em tempo real ao estoque de algumas empresas. Então, isso tirou um peso gigante das nossas costas e deixou a gente focar no que realmente importa, que é o atendimento ao lojista e a venda. Nós temos que nos preocupar em atender bem e vender bem. Mike, essa estruturação que tu tem na parte de tecnologia, né? Ela vem do da tua antigo setor de TI e tu trouxe para o setor moveleiro. A gente vê hoje que ainda o setor moveleiro ele não tem no representante essa facilidade em muitos casos, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu tenho esse conhecimento informático, eu sou formado em 2 faculdades de informática, e eu vejo hoje que o representante comercial, a maioria deles não está preparada para o mercado. Você, representante comercial, que busca um sistema para melhorar o seu rendimento, muita gente ainda faz pedido em planilha de Excel. Nós estamos em 2025, quase 2026, com a tecnologia IA tomando conta, né? Então, assim, muitos representantes ainda fazem o pedido no Excel. Nós temos uma empresa do segmento de informática que desenvolve sistemas para representação comercial. Então, assim, a gente tem essa utilização no nosso escritório e também disponibilizo isso para outros representantes. Então, você representante que está precisando de um software para pedidos, controlar pedido, controlar comissão, controlar roteiro de visita, controlar o recebimento da comissão, que é muito importante, acesse o nosso site www.maispedidosweb.com.br. Por uma taxinha bem pequenininha, você consegue ter um controle sensacional no seu escritório de representação comercial. Já faz a propaganda, ele Já não isso é é verdade. pouco, né? Esse é um ponto forte, né? Como é que para ti lidar com todos esses negócios, né? Porque são negócios de várias empresas, estar atualizado a todos esses produtos, né? E como tu consegue dar esse suporte para a loja? Porque vamos lá, o Mike conhece o produto, conhece a matéria-prima e sabe vender. O lojista normalmente compra e, eu digo, é um telefone sem fio, né? E aí o balconista que vai estar lá ofertando o produto. Como é que tu treina o lojista ou o atendente do lojista a ter toda essa especificação do produto para estar oferecendo para o cliente final? Esse é um grande ponto. Eu venho do segmento moveleiro de uma empresa fantástica que não tem uma atuação tão grande aqui no Rio Grande do Sul, que é a Bertolini Cozinhas de Aço. Eu fui supervisor deles durante anos e eu posso dizer assim que eu aprendi muita coisa lá. E um dos grandes diferenciais que eu tive no período que passei por essa empresa foi de prestar treinamento no ponto de venda. Olha, muitos representantes se preocupam com o comprador. Eles entram na loja, eles passam por todos os vendedores e vão lá atrás falar com o comprador. Mas eles não enxergam que quem realmente é importante no ponto de venda não é o comprador, e sim o vendedor. O vendedor vende o que ele quer. O vendedor direciona para o que ele quer. O vendedor que atende o cliente e sabe o que o cliente está buscando. O vendedor quer a alma do ponto de venda. O comprador, ele só vai comprar o que o vendedor vendeu. Então, assim, uma preocupação muito grande que eu tenho é o contato com o vendedor. Desde aquela menina da faxina até o porteiro ou o rapaz do estacionamento. Por quê? Você entra na loja, a moça da limpeza está lá.
Você, como representante, vai lá falar com ela e fala: oi, tudo bem? Como você tá? Você tá bem? A família tá bem? Ó, esse sofá aqui é meu, tá? Cuida dele. Então, ela vai dar uma ênfase no teu produto, na higienização do teu produto. Tu vai lá falar com o porteiro. Olha, dá oi aqui. Ah, ó, seu Mike, teu lugarzinho para estacionar tá aqui. Tu vai lá e tu presta um atendimento para o vendedor. Tu vai lá, tu fala de produto, tu deixa maturar o material atualizado, tu explica para ele o processo da venda, tu explica o que o teu produto tem de diferente. É isso que vai fazer vender. Se você simplesmente passar a informação para o comprador, 95% do que tu falar para ele vai ficar na mesa dele e não vai para a ponta de venda. Agora, se você passar essa informação para o vendedor na ponta, ele vai transmitir isso para o cliente. Então, assim, é aquele telefone sem fio. Você falou, foi lá atrás no comprador e passou uma promoção para ele vai comprar o produto e vai passar para o vendedor, e às vezes o vendedor nem sabe que é uma promoção. Mas se você for lá no vendedor, der um treinamento eficiente, mostrar que o produto é diferenciado, dar condições de trabalho, dar ferramenta de trabalho para o vendedor, ele vai sempre focar em você. Entendeu? Isso é muito importante no ponto de venda e muitos representantes eles não se dão conta disso. Né? O vendedor é a alma do processo. E quem dá esse treinamento é sempre você? Ou tu tem alguma ligação, digamos, com a fábrica, com os pontos de venda? Eu te digo assim, ó, a ajuda da fábrica ela é muito importante. Quando a fábrica vem junto com um representante para o ponto de venda, passa credibilidade. Às vezes a pessoa da fábrica vem junto, não precisa fazer nada, mas só estando junto, o lojista, o vendedor, ele já vê a fábrica com outros olhos e entende, olha, essa fábrica está interessada na gente. Eu gosto muito de fazer o treinamento do meu modo. Eu vou na fábrica, conheço a estrutura que a fábrica tem, e após eu passo nas lojas, falo com o vendedor por vendedor, vou passando as informações que a fábrica passou e moldando ela para a necessidade da região. Lembre-se que o Brasil é muito grande, então assim, a nossa realidade do Rio Grande do Sul talvez não seja a mesma realidade do Nordeste. Então a fábrica, por atender uma região muito grande, ela acaba generalizando a informação. E é de função do representante pegar essa informação e converter ela para a linguagem local. Isso é uma situação bem interessante e às vezes muitos não a fazem, né? E é importante mudar a linguagem para poder botar para a nossa realidade. Mike, tu tem várias empresas, né? E eu não sei há quanto tempo elas estão contigo, né? Mas como é que tu faz para escolher uma empresa que tu vai trabalhar? Porque vamos lá, tem um monte de empresa buscando um representante, Todo dia. né? E como é que tu faz o filtro para ser uma empresa que vai entregar o que tu quer e também que a gente sabe que muitas vezes pode acontecer um problema e vai resolver esse problema? O importante é o seguinte, nós como representantes, nós temos que ter segmentação. Por exemplo, eu trabalho com a Serra Gaúcha Estofados. Não é justo eu ter outra empresa concorrente dela na mesma pasta. Eu não consigo fazer essa ligação. Eu tenho Morada Decor, eu não consigo ter outra empresa de mesmo padrão. Digamos assim, eu não posso chegar num cliente defendendo uma camisa e estar vestindo outra, né? Então, assim, uma das questões é a segmentação. Você tem que segmentar as fábricas dentro do teu nicho de atuação. Lembre-se que você vai ter clientes padrão B, clientes padrão A, clientes padrão AA, clientes padrão C. Por mais que você queira atender somente um padrão, você acaba tendo diversificação de clientes. Então, às vezes, dentro da representação, é necessário ter pastas para segmentos diferentes. Eu sempre comento, por exemplo, Morada Decor é uma empresa que eu atendo clientes de padrão B, padrão A, padrão AA. Já Formatória é uma empresa que eu atendo clientes de padrão C, padrão B, até clientes de padrão A. Mas, normalmente, quem compra uma já não compra outra, porque elas são empresas que elas completam a pasta, mas não concorrem diretamente. E assim, não adianta tu ter pasta para ter. A empresa que está na sua representação, ela tem que ser uma empresa condizente, séria, ela tem que estar bem financeiramente, porque hoje a dificuldade do mercado induz as empresas a irem mal. Então, assim, desconto de título é um problema muito sério, muita empresa descontando título, empresas fornecendo título frio. Então, assim, a empresa tem que ter seriedade.
para estar na Inverniz Representações, a empresa tem que ser séria. É uma coisa que eu não abro mão. Já são mais de 20 anos de representação, 17 anos com a Inverniz. Então, assim, as empresas que eu tenho na pasta, graças a Deus, são todas sérias, elas não incomodam. E eu tenho empresas há 17 anos na pasta. Desde a primeira empresa que eu peguei como representação, que é a Móveis Carvalho de Lagoa Vermelha, está comigo até hoje, né? Então, assim, a Serra Gaúcha está indo para 16 anos que está comigo. A Formatória está comigo há 15 anos. Então, assim, empresas jovens, elas entram e ficam um tempo, se elas não são boas, saem. Agora, as empresas estáveis, elas ficam com nós por 10, 15, 20 anos ou mais. E Mike, como é que funciona a questão de entrega, tudo via fábrica, pós-venda, essas coisas? Bom, na questão de entrega, toda a mercadoria vai para a transportadora. Isso é de praxe no segmento moveleiro. E temos transportadoras ótimas, temos transportadoras médias e temos transportadoras ruins. Isso é fato. Tentamos sempre trabalhar com as melhores. Às vezes somos obrigados a mandar pelas ruins através de um acordo comercial que o cliente tem com a transportadora. Mas eu vou te dizer assim que 95, 98% das mercadorias chegam em perfeito estado no cliente. Acontece algumas avarias de transporte, que isso é normal e não tem como fugir. O pós-venda, ele é constante, porque como nós estamos sempre na loja, nós criamos um vínculo com a loja, com o comprador, com os vendedores. Então esse vínculo ele é importante e é uma constante venda e pós-venda. Diferente de um carro que você vai comprar e depois você tem que fazer as revisões na agência, ter um pós-venda realmente ativo, na loja não funciona assim. Você vai fazer a venda, na outra semana você vai voltar a fazer a venda. O pós-venda com o consumidor tem que ser por parte da loja. E grande parte das lojas não tem esse pós-venda. Eles simplesmente fazem a venda e só entram em contato com o cliente se o cliente entrar em contato com eles. Então eu acho que isso é um ponto que a loja não trabalha, mas poderia trabalhar para agregar mais venda, criar vínculo. É que nem garantia. Por que um automóvel tem 10 anos de garantia? Ele vai dar problema em 10 anos, mas você tem um vínculo com o cliente por 10 anos. Essa garantia que a fábrica dá é uma forma de criar vínculo. No setor moveleiro, o pessoal não quer a garantia. A garantia é 90 dias. A fábrica pode dar 1 ano, 2, 3, a loja dá 90 dias de garantia. Porque eles veem a garantia como um problema acumulável, né? E eu já vejo a garantia como uma forma de você ter um vínculo com o cliente. Ligar para ele a cada 6 meses, ligar para ele quando a garantia está vencendo, entrar na casa do cliente e ter a oportunidade de fazer uma leitura do ambiente e ver se ele precisa de trocar o tapete, se ele precisa de um quadro, se tu pode botar um adorno ou qualquer outra situação. Então, assim, falta para o setor moveleiro uma especialização. Nas linhas mais altas do setor moveleiro, isso já é um praxe. Mas nas linhas médias, que poderia ser muito bem aproveitado, as lojas evitam fazer isso, né? Mas dá para trabalhar isso e melhorar com certeza. E Mike, tu tá com empresas de design ali, né? Por exemplo, a Morada e tal. Como é que é o trabalho deles junto com arquitetos e design? Porque é um produto... que nem a Morada, por exemplo, que acho que quem vende mais para a loja acaba sendo um especificador, né? O arquiteto, design, ao invés do cliente final e sozinho. Na verdade, assim, nós temos duas situações. O especificador, ele é uma parte importante do segmento. Ele induz, às vezes, o projeto ou o produto. Hoje, os bloquinhos 3D eles fazem muita parte da nossa vida, né? Hoje, tu pega um bloquinho 3D disponível no Casoca ou no próprio site da empresa, acaba induzindo. O arquiteto, o designer vai lá, pega o bloquinho, joga no SketchUp ou no Promob e consegue fazer um ambiente com o teu produto. Então, assim, a própria Corbelli trabalha muito forte com os bloquinhos 3D e com os especificadores. E muitas vezes as vendas acontecem para nós do nada. Simplesmente você está lá, algum especificador, algum lojista entra com um produto. Eu preciso de um produto Corbelli, eu preciso de um produto Morada. Por causa que o arquiteto solicitou, botou bloquinho no SketchUp. É importante, muito importante. Mas eu também digo assim, lojas, não esqueçam que o consumidor às vezes tem vontade própria.
né? Então, assim, é importante ter o especificador, é importante ter o arquiteto, é importante ter essa assessoria por parte, é muito importante. Eles são muito importantes no nosso trabalho. Mas muitos dos clientes ainda não querem um arquiteto. Eles querem fazer do jeito deles. Então, lembrem que é importante você ter o arquiteto como parceiro, mas também lembre que o consumidor é importante e às vezes eles também precisam dessa atenção. O arquiteto está aqui para fazer um elo de ligação entre loja e consumidor, mas às vezes o consumidor não tem condições de contratar um trabalho de um profissional e ele acaba buscando a loja para oferecer e a loja tem que estar preparada para isso. A loja tem que ter uma consciência de formação de ambiente, uma consciência que o consumidor ele é importante, né? E o atendente, digamos, lá na ponta, ele tem que ter uma noção meio que uma noção de interiores, né? Pra Isso. saber o que combina, o que não combina, pra poder Que assessorar. ele vai indicar, né? Ele vai ajudar É. esse cliente a vir sozinho. Isso, ele vai indicar esse cliente. Exatamente, é aí que eu volto a dizer como é importante o treinamento da indústria para com o vendedor, para com o projetista, para com a pessoa que está lá na ponta dentro do cliente. Falta essa informação por parte da empresa, não adianta deixar o catálogo lá e deu. O vendedor eles têm que estar preparado. E principalmente, não é só a empresa, a indústria, que tem essa função de treinar o vendedor. Ele mesmo tem que buscar hoje um aperfeiçoamento. Se você quer trabalhar no segmento moveleiro, que é um segmento em constante mudança, em constante aperfeiçoamento, você tem a necessidade de estar se especializando para isso. Sabe que, bom, eu venho de uma experiência ali de loja, né? 8 anos de Italina, enfim. Eu tive o escritório de interiores e tal, e o William atende bastante lojistas, né? E essa dor, digamos assim, né, me ajuda. Essa dor, tipo, de não conseguir daqui a pouco precificar ou passar para o cliente certo a necessidade dele, a gente criou até um treinamento ali entre as pessoas, o que né? o que a gente tem justamente para isso, Mike, desde uma consultoria que vai desde a precificação, a facilidade do treinamento e da prospecção de negócios para o arquiteto, e do outro lado, uma estruturação de varejo, melhoria de processo e a questão de gestão e negócios para varejo, né? Então a gente cola a parte do desenvolvimento da Giovana, do conhecimento da área de especificadores, do meu conhecimento da área de varejo, para fazer com que isso a gente consiga atender o varejo e atender o especificador, gerando mais negócio para os dois. Que maravilha. Esse é o caminho. Eu vejo que na questão de precificação, muitas lojas não sabem precificar. Não sabe? Eles não sabem, realmente eles não sabem o custo fixo que eles têm, eles não sabem o potencial que eles têm, eles não sabem comprar, entendeu? O representante chega na loja com um produto barato, eles compram. Uhum. Mas calma, não é assim que Nem funciona. sabe se vende, Você né? tem que ter um mix, você tem que ter foco. Eu sempre gosto de falar o seguinte, a venda dentro da loja ela tem que ser uma escadinha. Você tem que ter produto para todas as faixas de preço e de clientes. Ah, mas a minha loja é pequena. Não, concordo. Mas você não precisa ter uma escada com 50 degraus. Você pode ter uma escada com 3 degraus, 4 degraus. Coloca um sofá de primeiro preço, um sofá de segundo preço, um sofá de terceiro preço, um sofá de quarto preço, se couber. Coloca uma cadeira de primeiro preço, segundo preço, terceiro preço. Façam uma escadinha e façam um cálculo de custo fixo. Para vocês terem uma noção, nos tempos de treinamento, isso pode ter mudado hoje. Um ponto de equilíbrio de uma forma bruta era o aluguel vezes 20. Então, assim, quanto que eu preciso faturar para empatar dinheiro? Pega o valor do teu aluguel vezes 20. Se o teu aluguel é 5 mil, faz vezes 20. O teu faturamento mínimo teria que ser 100 mil reais. Com uma precificação de 100%, por exemplo. Tá? Mas isso muito superficialmente. Sem entrar em detalhes. Sem entrar em detalhes, porque o custo fixo modifica. Se você, por exemplo, vender parcelado numa maquininha de cartão, você vai ter 10, 12, 13, 15% de taxa de antecipação. Se você vender uma maquininha onde você não faz antecipação, você tem caixa para bancar essas parcelas, é diferente. Né? É diferente. Tu consegue em 10, 12 meses fazer o giro do caixa e tu fica com o seu financeiro para você. A maioria das lojas hoje fazem antecipação.
Então, assim, é muito importante buscar uma consultoria para essa situação. Às vezes, até o próprio Sebrae já ajuda, né? O Sebrae é uma ferramenta que está ali ajudando. É muito importante você saber fazer o cálculo de custo. Não adianta comprar o produto por 1 e vender por 2. Entendeu? Daqui a pouco, comprar por 1 e vender por 2, você não está ganhando dinheiro. Pode ser que daqui a pouco, comprar por 1 e vender por 2, você está ganhando muito. Depende muito do custo fixo que a empresa tem. Exatamente. É isso que a gente. E outra coisa também que pegou muito pra gente criar esse nosso projeto de consultoria, digamos assim, é captar o cliente, né? Porque também tu tem que captar o cliente certo. Isso serve para arquiteto, serve para o design, serve para o lojista, né? Não adianta tu botar um produto A e tu tá captando o cliente C. Exatamente. Que é um pouco do que tu comentaste dos degrauzinhos dentro da loja, né? Tem uma loja que ela tá muito posicionada pro premium, mas eu tô colocando produto C. E aí eu tô captando o cliente A, mas tá vindo... Não vai bater nunca, né? E nem ao ele tem contrário. potencial de comprar uma Lamborghini e você Isso. está vendendo um Uno Mille para ele. Exatamente Exatamente isso. Então, Mike, falando um pouquinho do salão de Gramado, por que você acha que é importante tanto o representante, mas as lojas que tu atende hoje, a indústria que tu atende hoje, estar presente aqui expondo produtos dela? posso resumir numa simples frase: quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Se você não está sendo visto, você não é lembrado. É aquele o representante que não visita cliente. Se você não é visto, você não é lembrado. Você tem que estar presente. Às vezes não é a venda, é a presença. A presença é muito mais importante do que a venda em si. A venda acontece baseado no seu trabalho. A comissão, ela entra baseado na sua venda. O representante que busca a comissão não tem futuro. O representante tem que buscar parceria e estabilidade. A venda e a comissão, ela é uma consequência do trabalho. A venda e o lucro da empresa é uma consequência do trabalho da empresa, da indústria, do comércio e tudo mais. E tu trabalha ali com bastante empresas, então tu tá bem forte no ramo do design, enfim, né? A gente vem de uma época, pelo que a gente tem conversado, de um pós-pandemia ainda, digamos assim, onde as pessoas mudaram muito os seus lares, né? Mudaram o que gostam de produto. O que tu viu no mercado sobre isso, sim? Foi As mudanças, enfim. Foi uma época bem engraçada. Engraçada, eu digo, na área comercial, porque ela foi trágica na área humana, né? O que eu consegui notar? A pandemia fez a gente parecer morcego, ficar de cabeça para baixo, né? Porque ela mudou completamente a situação. Nós vínhamos da venda presencial, onde a loja vendia e você tinha medo de comprar pela internet. Hoje nós compramos muito pela internet. O móvel decorativo, ele ainda é um tabu. É difícil você comprar um sofá sentando na foto. É difícil você sentir a textura do móvel passando a mão na foto. Então, assim, o móvel ainda ele é uma peça que a gente consegue vender pela loja. Principalmente o móvel de alta decoração. A gente notou que o WhatsApp ele tomou conta das vendas. Hoje, eu posso dizer para ti que mais de 70% das vendas das lojas, elas iniciam por um WhatsApp. Hoje o cliente procura informação no Instagram, na rede social, no Instagram, Facebook, TikTok, até a dancinha de TikTok está fazendo vender, né? Então assim, hoje o pessoal procura informação na rede social, procura informação no Google, manda um WhatsApp para a loja, inicia uma negociação pelo WhatsApp para depois finalizar. Então assim, mudou completamente. Eu me lembro que quando eu comecei como representante, há 20 anos atrás, eu andava com um bloquinho e uma caneta no bolso. O cliente me ligava e eu anotava o pedido no bloquinho para depois transmitir para a empresa e para ele. Hoje é o WhatsApp. Eu não gosto muito de receber pedido por WhatsApp e acaba caindo nesse esquecimento. O e-mail também é muito forte. Mas hoje o WhatsApp ele virou uma ferramenta necessária para a venda. Apesar de eu olhar para o WhatsApp e falar, olha, ele é uma peça de mensagens que tu pode responder ele com calma, o imediatismo ficou muito exigente, né? Eles mandam a mensagem, eles querem que você já responda logo. E às vezes nós estamos aqui no podcast conversando, trocando uma ideia. Como é que eu vou pegar meu celular e responder? Ou você está na frente de um cliente atendendo, e como tu vai responder, né? Mas assim, o imediatismo ele tomou conta do mercado, ele tomou conta. E cada vez vai ser mais necessário essa agilidade no processo de venda e no processo de adaptação. Mike, tu falou a importância de estar no Salão de Gramado. Qual a importância de estar no podcast?
É espetacular, né? A gente tem que estar presente em todas as mídias sociais. Como que nós vamos expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, se nós não estivermos hoje na internet? Eu posso fazer isso pessoalmente com as pessoas das lojas, né? Passar pessoa por pessoa e vender a minha ideia. No passado, você gastava um absurdo em televisão, um absurdo em rádio, para poder, de repente, colocar a sua marca na internet, na televisão, né, no rádio. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a um podcast, a um YouTube, a um Facebook, a um Instagram. Pessoas no Japão que falam português não vê a gente. Pessoas na Europa, até pessoas que estão lutando lá na Ucrânia, em Israel, podem, de repente, num momentinho lá, que eles parar para olhar isso. Entendeu? Então, assim, hoje a internet, ela pegou e ela distribuiu para todos a opção de conhecimento. Né? Então, é importante estar presente, é importante estar aí mostrando nossas ideias para o mundo. Legal. E assim encerramos mais um episódio especial do podcast Construção em Alta, diretamente do Salão de Gramado. Lembrando os nossos apoiadores que fizeram esse projeto acontecer: Meridiano Móveis, Espaço de Corma, Delustre e Serra Gaúcha Estofados. Foi um prazer dividir com vocês, né? E Mike, conversar contigo. Muito e quem obrigado. quiser conhecer um pouquinho a Inverniz, tem um lojista que quer conhecer teus produtos? Os teus Pode, contatos. pode nos chamar no WhatsApp 51 999 31 0090 ou pode acessar o nosso site www.invernize.com.br. Invernize com 2 Es. Muito bem. Quem não conseguiu acompanhar todo o nosso bate-papo, segue a gente nas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube e Spotify. Lembrando também, então sigam os nossos arrobas, @podcast Construção em Alta, @Salão de Gramado Oficial, @William Pilate e @Giovana Fachinelli. Ah, vou falar no arroba também, né? Arroba Invernize Representações. No próximo episódio tem mais, com novos convidados, mais tendências e muito conteúdo de qualidade direto do Salão de Gramado. Obrigada pela companhia, até Obrigado o próximo pela episódio. presença. Obrigado, Mike. Obrigado, Mike. Muito bom, fantástico. Tranquilo. Aproveite. Quero fazer uma fotinha? Eu quero uma foto. Ah, claro. Tu me avisa se o... como é que é o nome dele? O Rafael, vou verificar. Eu acho que ele não vai conseguir, mas vou falar com ele. Nós passamos lá agora de Ciprilha, meu Deus, acho que nenhum que veio gravar. Não, Tá. tá. Não dá. Mas temos que cumprir, né?